Jeremias capítulo 16. Predição do cativeiro e livramento de Israel. Jeremias capítulo 16, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas, neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que as tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Jeremias capítulo 16, versículo 7. E nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa de morte. Nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles, a comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Jeremias capítulo 16, versículo 10.
E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Eis as perguntas. Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um anda após o propósito do seu malvado coração, para não darem ouvidos a mim. Jeremias capítulo 16, versículo 13. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite. Porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Jeremias capítulo 16, versículo 15. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Jeremias capítulo 16, versículo 16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas. Jeremias capítulo 16, versículo 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos.
Jeremias capítulo 16, versículo 18. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Jeremias capítulo 16, versículo 19. Ó Senhor, fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade em que não havia proveito. Jeremias capítulo 16, versículo 20. Fará um homem para si deuses que contudo não são deuses? Eis a pergunta. Jeremias capítulo 16, versículo 21. Último versículo do capítulo. Portanto, eis que lhes farei conhecer. Desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor.